Então abra o coração e abra também a sua Bíblia em Atos capítulo 3, verso 4 a 8. Atos capítulo 3, verso 4 a 8, está escrito: fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem, levanta e anda. Levanta e anda. A Bíblia narra aqui que um coxo de nascença, nasceu coxo. Todos os dias colocavam ele na Porta Formosa. Antes de entrar no templo, ele ficava próximo do templo. E ele estendia as mãos e pedia esmola. Pelo amor de Deus, me ajude com alguma esmola. E as pessoas que iam para o templo entravam, saíam, alguns davam uma esmola e outros não. Os religiosos entravam e saíam, ficavam incomodados com aquele homem. Mas a Bíblia fala que um dia, a Bíblia menciona Pedro e João. Eles estão caminhando em direção ao templo e se deparam diante desse homem clamando: pelo amor de Deus, me dê uma esmola, eu preciso. E a Bíblia fala que Pedro e João chamam a atenção daquele homem: olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas a Bíblia fala que um dos discípulos, ou Pedro ou João, pegou na mão do homem e ajudou aquele homem se levantar. E ele se levantou dando um salto e começou a pular. E ele, pulando de alegria, ele entra para o templo para agradecer a Deus. Queridos, preste atenção o que o Espírito de Deus quer falar conosco. Porque eu creio que hoje Deus está levantando hoje todos nós, até a mim, todos nós. Eu pergunto para vocês, amados, quantas pessoas essa semana ligaram para vocês dizendo: como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Levante a mão se alguém recebeu alguma ligação. Como você está? Está precisando de alguma coisa? Queridos, é muito raro a gente receber uma ligação dos amigos, que a gente, na hora de vamos ver, quando você está no perrengue, ligam para você. Ainda mais se você está Durango Kid, eles sabem que você está na pendura mesmo. Escuta, está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Ou quando a pessoa está em depressão. Irmãos, infelizmente, nós vivemos num tempo que as pessoas são egoístas. As pessoas estão muito ocupadas. As pessoas estão super atarefadas. As pessoas estão frias mesmo. As pessoas hoje, cada vez mais egoístas. Mas a Bíblia menciona, amados, que estes dois discípulos não eram mais os mesmos.
Eles foram transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eram homens agora, não homens interesseiros, que eles estavam preocupados que Jesus estabeleceria o reino físico, eles iriam reinar com Jesus, eles teriam cargos de posições proeminentes no governo de Jesus. Mas quando eles viram Jesus crucificado, eles não entenderam, eles ficaram arrasados. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e foi ao encontro dos discípulos, e eles ficaram maravilhados, e Jesus deixou bem claro: ficar em Jerusalém, porque eu vou assunto aos céus, mas eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito do Deus vivo, e vocês não ficarão órfãos, vocês receberão o Espírito Santo de Deus, que vos capacitará a realizar as obras que eu fiz, e vocês farão coisas maiores, porque o Espírito Santo de Deus, na vida de vocês, não há limite para realizações, que eu vos confio poder e autoridade. E a Bíblia fala em Atos capítulo 2, que eles estavam reunidos orando, 120 pessoas, orando por esta promessa, porque Jesus agora foi assunto aos céus, e eles estão clamando: Senhor, envia o Espírito Santo. E a Bíblia fala, de repente um vento entrou naquele auditório onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e começou a haver curas, milagres, prodígios e maravilhas. Quando eles saíram daquele local, aonde eles passavam, havia milagres extraordinários. Mas uma das marcas na vida daqueles discípulos de Jesus era uma vida de oração, porque eles entenderam: Jesus, o mestre, vivia nos montes, vivia orando, e eles entenderam o segredo do poder de Deus, o segredo para andar em intimidade com Deus, o segredo para experimentar o sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural de Deus, é viver uma vida de oração, porque só assim nós vamos vencer a nossa própria carne, que é o nosso eu, vamos vencer o mundo e vamos vencer a Satanás, 3 inimigos que nós lutamos todos os dias. E a Bíblia menciona, amados, que eles estavam entrando para o templo, era o período das 3 da tarde, hora nona, às 3 da tarde, eles tinham os seus momentos de oração, e quando eles se deparam diante daquele coxo, pedindo esmola, nós vemos aqui, amados, que eles chamam a atenção daquele homem. Mas o que o Senhor falou muito ao meu coração, porque 3 lições eu aprendo aqui nesse texto. Como é importante a gente andar com pessoas de oração, pessoas que estão em sintonia com Deus, pessoas que andam em comunhão com Deus. Então a primeira verdade que eu vejo aqui: ande com pessoas de oração. Amós 3,3 fala assim: andarão 2 juntos se não houver acordo. Como é importante, amado, você ter a sua parceria com a sua esposa de oração, você ter parceria com algum irmão de oração, é muito importante. Quando eu faço alguma corrida, eu procuro sempre correr com alguém que está mais preparado que eu fisicamente para correr a corrida e chegar até o final. Eu procuro nunca correr com alguém que é mais fraco, que é uma pessoa desanimada, porque vai me influenciar. Então procuro sempre ter alguém que está muito mais preparado do que eu, fisicamente, em todo sentido. Aí eu vou naquele ritmo. Queridos, é muito importante você andar com pessoas de fé, é muito importante você andar com pessoas comprometidas com Deus, é muito importante você andar com pessoas cheias do Espírito Santo, porque essas pessoas vão encorajar você, vão animar você.
E nós devemos ter parceiros de oração. Então, que você tenha a sua esposa como parceiro, o teu esposo como parceiro. Se você é solteiro, peça a Deus para Deus colocar alguém que vai ser uma pessoa que vai ser bênção na sua vida. Mas nós devemos ter os Caleb na nossa vida, os Josué do nosso lado. A Bíblia diz, amado, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Há uma frase do mundo, né? Um ditado popular: diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Queridos, nós estamos vivendo a iminente volta de Jesus. O diabo manda pessoas para influenciar você, para tirar você do caminho de Deus. Pessoas que muitas vezes vão convidar você para as festas, para impedir que você venha ao culto. Se eu perguntar aqui nesta noite, quantos aqui que planejavam vir ao culto, mas houve alguém que se levantou para fazer outro convite para que você não viesse essa noite, mas você decidiu: eu vou na casa de Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou para o culto, porque eu sei que eu estou precisando. Então você resistiu à tentação, porque nessa hora, amado, o diabo vai colocar pessoas para afastar você do propósito de Deus. Mas a Bíblia fala em Salmo capítulo 1, até o 3, fala assim: bem-aventurado, bendito ou abençoado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho, não ouve o conselho dos blasfemadores, daqueles que blasfemam a Deus, mas o seu coração está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Seu coração está nas coisas de Deus. Queridos, o mundo é encantador, mas o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Cuidado, amigos, meus queridos irmãos. A Bíblia menciona do filho pródigo, que ele foi dissuadido pelos seus amigos: deixa seu pai, vamos curtir a vida, peça a tua parte da sua herança, e assim você vai desfrutar da vida que o mundo tem para te oferecer, porque o teu pai aqui está privando você de viver uma vida maravilhosa, mulheres, bebida, drogas, tudo aquilo que você precisa para você experimentar o melhor que a vida tem para oferecer. E o pai concordou, porque viu que o filho estava decidido e ouviu conselhos errados dos seus amigos, e ele recebeu a parte da herança e foi para bem longe. Só que veio uma grande recessão naquele país, e de repente ele se dá por conta que o dinheiro acabou, os amigos foram embora, porque quando o dinheiro acabou, os amigos foram embora, e ele estava desempregado, não arrumava emprego. Ele arrumou um emprego de cuidar de porcos, alimentar porcos, e o salário dele era comer comida de porcos. Mas um dia ele caiu em si, demorou, mas caiu em si. Ele falou: eu vou voltar para minha casa, eu aceito ser tratado como um escravo, e não como um filho, porque eu pequei contra Deus, contra o meu pai. Eu vou voltar, se o meu pai me aceitar como um humilde servo, eu aceito, porque eu estou nessa condição, comendo comida de porcos. Um judeu tratando de porcos é a pior abominação para um judeu. Mas a Bíblia fala que ele se arrependeu. Quando estava chegando na sua casa, o seu pai o recebe com muita alegria, e fez uma festa, e recebeu ele como filho, deu as roupas, recebeu o anel. Ele falou: pai, eu não mereço o que eu fiz, eu cometi um pecado gravíssimo, mas eu aceito a posição de escravo. Você é meu filho. E ele
Agora desfruta da posição de filho. E ele viu quanto seu pai era maravilhoso, bondoso. Então quero dizer para vocês, amados, Deus é Pai. Deus te ama de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho único, para que você tenha vida e vida com abundância, para que você tenha paz na tua alma. Porque hoje o mundo, quanto mais tem, mais quer. Tem dinheiro, mas eu quero mais. Há uma insatisfação, há um vazio na alma do ser humano, que por mais que ele conquiste, há um vazio, uma insatisfação, e é preenchida somente pela presença de Jesus na nossa vida. Então quero dizer para você, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Porque aqueles dois homens disseram, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho vai mudar a tua história. O que eu tenho vai te dar pernas. Você nunca andou na vida, mas a partir de hoje, você vai receber pernas novas, 0 quilômetro. O que eu tenho para te oferecer vida nova. Queridos, e você tem esse poder para liberar para as pessoas que estão ao teu redor. Queridos, você é uma fonte poderosa. Se ajuntar todas as usinas nucleares, não se compara com o poder que está na sua vida. Poder de Deus para realizar as obras de Deus e fazer coisas maiores. João capítulo 14, verso 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos, o diabo vai tentar de todo jeito empanar esse poder na sua vida, colocando pessoas erradas, te oferecendo propostas indecentes. O diabo vai te oferecer dinheiro, sim, ele vai te oferecer propostas maravilhosas. A Bíblia fala que as bênçãos de Deus enriquece, com elas não acrescenta dores. O diabo dá com uma mão e tira com as duas. Hoje tem pessoas entregando a alma para o diabo para ter riqueza. E o diabo dá. Só que a pessoa não desfruta, porque o diabo vai tirar a família, ele vai tirar os seus filhos. Saiba, amados, do Senhor é o ouro e a prata. Do Senhor é o ouro e a prata. Queridos, a Bíblia menciona em Mateus capítulo 4, o próprio Satanás, ele chega diante de Jesus, quando Jesus estava fragilizado, 40 dias de jejum e consagração, ele fala assim, se vocês se prostrar diante de mim, eu te darei todas as riquezas da terra, te darei todas as riquezas desta terra. Olha aí a ousadia de Satanás oferecendo para Jesus as riquezas da terra. Porque Adão e Eva entregou nas mãos de Satanás. Quando Adão e Eva pecaram, entregaram a chave nas mãos de Satanás. Mas Jesus venceu com a palavra e com renúncia. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês, o que Deus tem para vocês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para você, Ju. O que Deus tem preparado para você, Terezinha. O que Deus tem preparado para você, Adriano. Não negocie a tua fé. Você pode não ter ouro e prata, mas o que você tem, o poder de Deus. E esse poder de Deus não se negocie, não é negociável. Então que você não abra mão, que você continue nessa esfera do poder de Deus, mas não se contamine com o mundo, porque o mundo vai te oferecer muitas propostas, mas que você
não saia da presença de Deus, não deixe a chama apagar. Todos os dias aqueles homens estavam no templo orando, buscando a Deus, mas naquele dia se depara diante de uma pessoa que vivia de esmola, era oprimido por demônios. O seu emocional daquele homem, rejeição, humilhação, ele sentia um verme, sentia amaldiçoado por Deus, mas aqueles homens falam para aquele coxo: olha para nós, chamou a atenção, e o Senhor falou muito ao meu coração: você, marido, dê atenção para sua esposa. Esposa, dê atenção para o seu marido. Deixa o celular um pouquinho de lado. Pergunta: você está bem? O que eu preciso fazer para te agradar? O que te deixa feliz? Gente, a vida passa rápido. E hoje, o celular hoje está separando famílias, está destruindo os nossos filhos. As famílias, cada um no seu quarto, cada um no seu celular, as pessoas estão parecendo um zumbi. Queridos, quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Quanto tempo você tem de oração, a sós com Deus? Agora eu pergunto: quanto tempo você gasta no teu celular, curtindo as imagens? Queridos, hoje as crianças estão ficando perturbadas, porque o excesso de imagem, de videozinho, de celular, está levando os filhos à rebeldia, está levando os filhos a ficarem alienados e terem problema de comportamento, dificuldade de se relacionar, estão tendo dificuldade de déficit de atenção, porque está provocando todas essas coisas, tudo que é excesso. Queridos, vocês têm que ter disciplina, ensinar os seus filhos, tem a hora certa. Discipline a ter um momento de estudar, ter um momento que eles têm que ter também, momento de família, sentou na mesa todo mundo junto e o celular deixa de lado. Temos que olhar olho a olho, cara a cara e perguntar: como que você está? Porque às vezes a pessoa está mal e a pessoa não imagina como a pessoa está mal, a pessoa a quem a gente ama. Vamos pedir para Deus sabedoria para a gente administrar nosso precioso tempo, investir nas pessoas amadas. Amém, queridos? Ame a sua família. Invista o teu precioso tempo na tua família, amados. Porque a maior choradeira quando tem velório é pessoas com remorso. Eu não dei atenção para o meu pai. Eu esqueci meu pai, esqueci minha mãe. Aí fica aquela choradeira no velório, porque a pessoa morreu, não teve tempo de pedir perdão, não teve tempo de haver conserto. Queridos, a vida passa, rápido. Olha para nós. Aqueles dois homens, aquele homem estava assim com a cabeça baixa, só esperando a esmola. Aqueles dois homens, olha para nós. Eu tenho uma boa notícia, e eu quero dizer para vocês, para você que está me vendo nesse vídeo, online, no YouTube, olha aqui para mim, eu tenho uma boa notícia. Jesus tem milagre para você nesta noite. Jesus tem libertação para você nesta noite. Você que está distraído, Jesus está dizendo: eia, eu tenho milagre para você. Eu não esqueci você. Meus olhos, o Senhor está dizendo, meus olhos estão fitos sobre a tua vida. A tua causa não está desapercebida aos olhos de Deus. Teu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Porque está escrito, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor.
Então quero dizer para você que está de cabeça abaixo, porque quando a gente leva só bordoada, a gente só olha para baixo, porque você está tão cansado de levar pancada, humilhação e mais humilhação. Mas hoje o Senhor fala, olha para cima, porque a tua vitória o Senhor já determinou. Ah, mas pastor, isso é palavra positivista. Efésios 1:3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Jesus já liberou. Então Mateus 7:7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. É a graça do Senhor, você não tem mérito nenhum, mas é a graça, é o favor de Deus. Peça e diga, Senhor, eu não quero ficar nessa condição, na dependência do homem. Eu não estou coxo fisicamente, mas emocionalmente estou coxo. Eu dependo de pessoas, eu dependo de psicólogo, dependo de psiquiatra, eu dependo de remédio, eu dependo das drogas, eu dependo de pessoas. Hoje Deus quer quebrar toda essa dependência maldita, porque o diabo, ele quer que você fique escravo, amarrado. A Bíblia fala, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje, nesta noite, o Senhor diz que está dando pernas novas para você, para que você se levante emocionalmente, experimente a paz, o amor, a segurança e o ânimo e a coragem. E a visão que Deus tem para você é uma visão, amado, de entrar no templo para ser um adorador e não ser uma pessoa que vive de esmola. Ore por mim, chore por mim, interceda por mim. Tudo que Jesus fez lá na cruz, fez uma obra cabal. Jesus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e você vai conhecer tudo que você tem de direito é lendo a palavra, declarando eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em todas as promessas de Deus, segundo Coríntios 1:20, nelas você tem o sim, nelas você tem um amém. Lucas 1:37, para Deus não haverá impossível em todas suas promessas. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, tendo ele prometido, não cumprirá. Então apresente tudo aquilo que aflige a tua alma e diga, Senhor, me levante, eu quero ser um adorador. O que é um adorador? É aquele que se entrega incondicionalmente e diz, Senhor, eis-me aqui, cumpra o teu querer, teu efetuar segundo a tua perfeita vontade na minha vida. Porque Deus faz de um pescador, de um guerreiro, Deus faz um pescador simples, bronco, iletrado, faz um líder de nações, faz um campeão, faz um guerreiro, um profeta, porque o Senhor capacita os seus escolhidos. Que você diga, eis-me aqui, Senhor, mas que você esteja disposto a pagar o preço, muita oração, e se cercar de pessoas que vão influenciar você, que vão abençoar você, que vão encorajar você, que vão levar você aos pés de Jesus. Se tem alguém que está afastando você dos caminhos do Senhor, esse é um enviado do diabo. Agora você pode estar no meio das pessoas mais terríveis, mas você vai ser luz, você vai ser sal, você vai ser um influenciador, você vai ser um instrumento de bênção. Amém, queridos? Porque nós não podemos viver isolados da sociedade, nós temos que estar no meio, sim, para ser bênção, mas nós temos que ter irmãos bênção no nosso lado, porque só assim você vai se encorajar, você vai conquistar grandes vitórias. E eu termino, amados, dizendo aqui, que Jesus
ele, quando tocava nas pessoas, ele dizia: seja feito segundo a sua fé. Mas eu vejo aqui, quando ele chamou a atenção daquele coxo, olha para nós, ele olhou, e eles declaram: eu não tenho prata, não tenho ouro, aquilo que é paliativo, que não vai resolver o teu problema, mas o que eu tenho, vai resolver o teu problema, vai mudar a tua história. Queridos, hoje o Senhor está falando para nós, para você que está me acompanhando no YouTube, Deus tem muito melhor do que o ouro e a prata. Deus tem hoje libertação, salvação, restauração, restituição. Deus tem uma vida com propósito para você, uma vida com propósito. Não é ficar como aquela pessoa, um parasita, não podia trabalhar, era um coxo que dependia de esmola e tinha que aguentar humilhação. Deus hoje levanta aqui pessoas que vão se tornar instrumento de bênção nesta terra. Que você, amado, hoje Deus está curando a sua alma, que está dilacerada, que passou por momentos terríveis, mas hoje o Senhor te levanta hoje, porque hoje você deixa de ser coxo, porque o Senhor te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te adestro com a minha justiça fiel. Então hoje o Senhor te toma pela mão, e quando tomou pela mão aquele coxo, aqueles 2 discípulos estavam ajudando a fé daquele homem. Então, amados, o Senhor está falando: ajude as pessoas que têm pouca fé, ajude, e o Senhor faz o milagre. Estenda as mãos para as pessoas. Deus tem reputação, Deus honra a fé honra a Deus. Eu termino, amados. Aquele homem deixou aquela vida miserável de ficar dependendo de migalhas, se tornou um discípulo de Jesus, uma testemunha de Jesus. Aquele homem recebeu uma nova vida, recebeu o Espírito Santo, recebeu pernas novas, recebeu dignidade, agora poderia trabalhar normalmente e viver uma vida com propósito. Deus te escolheu com um propósito nobre. Você é sacerdócio real, você é povo santo, você é propriedade exclusiva de Deus, você tem valor, custou o preço de sangue, o sangue do Cordeiro. Então, queridos, eu quero dizer para você, Jesus está voltando, e Ele está levantando uma igreja capenga, uma igreja que estava coxa. Deus está levantando uma igreja de adoradores, uma igreja que vai louvar, que vai trazer o céu e a terra, porque o louvor atrai a glória de Deus, o Shekinah de Deus, e você vai fazer a diferença na tua geração. Porque hoje os homens valorizam o ouro e a prata, mas nós temos que valorizar a presença de Deus, que gera poder, que gera uma fé inabalável, que transforma a vida das pessoas, que muda a vida das pessoas, que transforma o ambiente opressivo, se torna um ambiente de bênção, porque é onde você bota os pés, aonde você adentra, a presença de Deus te acompanha. E Deus muda o ambiente, Deus muda a atmosfera, porque você leva a presença de Deus. Então eu quero dizer para você, a partir de hoje, começa a dar atenção para os teus filhos, para a tua esposa, começa a orar com pessoas de oração. Por isso nós temos a maratona de oração, já convido vocês a participarem nesta semana. E o mais importante, amados, Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. São esses que vão mudar essa geração, são esses que vão mudar as circunstâncias adversas, porque o Senhor trabalha em parceria. Amém? Abaixe sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Senhor, hoje
Quantas pessoas adentraram aqui, Pai, coxas emocionalmente. Quantas pessoas entraram aqui quebradas, arrebentadas por conta das circunstâncias adversas, por conta de pessoas que o magoaram, feriram, traíram, humilharam, e pessoas estão sentindo, Senhor, um lixo humano. Mas hoje o Senhor nos levanta, Pai, com dignidade. O Senhor nos dá atenção, olha para nós. Aqueles 2 homens, Pai, tinham a ousadia de dizer, olha para nós não somos mais aqueles homens tímidos, medrosos, que fugiram de medo de também ser crucificado com o Mestre, mas nós agora fomos transformados pelo poder do Espírito Santo, nós somos nova criatura. Eu quero perguntar aqui, alguém aqui nesta noite, quer entregar sua vida para Jesus, não para a igreja, não para a religião, nem para a placa de igreja, mas quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, como aquele coxo, ele recebeu a cura, mas recebeu o Senhor da cura, que é muito melhor do que o milagre, é receber o Senhor da cura, que muda a história, que nos dá uma nova identidade, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Você quer fazer parte da família de Deus? Levante a sua mão. Se há pessoas que querem entregar sua vida para Jesus, muito legal, uma jovem entregando a vida para Jesus. Eu gostaria de orar com você, jovem, vem aqui na frente. Há mais pessoas, você chegue aqui. Nós vemos uma jovem entregando o coração para Jesus, e a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. O maior milagre é quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, isso é um milagre, gente. Jesus é bondoso, é misericordioso, e Ele realiza milagres, mas quando uma vida reconhece, eu quero Jesus na minha vida, não quero religião, eu não quero placa de igreja, eu quero Jesus, porque eu creio que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele morreu na cruz por mim, e eu quero entregar minha vida para Jesus. Vem cá, minha jovem, faça essa oração comigo, tá bom, querida? Fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, porque nesta noite eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Amém. Posso orar por você? Senhor, eu quero declarar, a tua filhinha entregou o coração para Jesus, e ela pediu nesta noite, eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz, e o Senhor é o príncipe da paz, está inundando o coração dessa jovem, e o Senhor está preenchendo todo o vazio na alma dela. Essa carência de pai está sendo preenchida pelo grande amor de Deus. Toda rejeição cai por terra. Espírito de morte, que muitas vezes assoprou na mente dela, tira a vida. Não vale a pena viver. Hoje o Senhor abraça essa jovem. Hoje o Senhor libera o perdão para ela. Senhor, o Senhor já livrou ela da morte não só uma vez, porque o Senhor o ama, Pai. E hoje ela teve um encontro com Jesus. A partir de hoje ela vai dormir em paz. E eu repreendo todo o pesadelo
toda perturbação noturna não vai mais perturbar essa vida, porque eu declaro que ela está blindada no esconderijo do Altíssimo, blindada debaixo do sangue do Cordeiro. E ela pediu paz, e o Senhor está dando muito mais do que paz, mas hoje o Senhor está desembaraçando a sua vida em todos os aspectos, Pai. E hoje o Senhor tirou um fardo pesado, porque hoje ela entregou tudo nas mãos do Senhor Jesus. E ela falou: Senhor, fale comigo nesta noite. E o Senhor fala com ela. Ela pediu paz, o Senhor está dando paz para a sua alma. Muito obrigado, Jesus, porque eu creio que a partir de hoje, Pai, a partir desta noite, é um divisor de água na vida dela. O Senhor vai dirigir os seus passos, e ela vai experimentar uma comunhão tão plena com Jesus que ela nunca imaginou. Amém, Jesus. Você pediu paz, né, minha querida? Deus está fazendo a obra completa. Tudo aquilo que afligia a sua alma, Deus está agindo. Deus está trazendo paz, viu? E está cessando esse turbilhão, porque hoje Jesus entra na sua vida, entra na sua casa, entra na família. Ele traz paz, porque hoje a tua causa é do Senhor Jesus. Amém? Ele dá conta, Ele te levanta hoje para você ser forte e ver o milagre de Deus que começou na sua casa, viu, querida? Deus abençoe. Nossos queridos vão orar ainda por você, vão interceder por você. Fique em pé, queridos. Irmãos, eu não sei o momento que vocês estão passando. A gente passou em casa um momento também muito difícil. A Mariana fala: nunca imaginei que seria a prova tão difícil, mas Deus capacita a gente na prova. E quando Deus permite uma prova, Deus tem propósito, amadurecimento, crescimento espiritual, morte do eu. Queridos, as lutas, um dia nós vamos estar lá na presença do Senhor Jesus. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado pelas lutas que o Senhor permitiu na minha vida, porque se eu estou aqui no céu, é porque os espinhos que o Senhor permitiu no meu caminho, como espinho na carne de Paulo, deixou ele humilde, para que não se vangloriasse das grandiosas revelações de Deus. Queridos, as provas nos levam aos pés de Jesus, mas a boa notícia é: Deus jamais permitirá uma prova que vai além das tuas forças. Juntamente com a prova, Deus provê o escape. Mas uma verdade existe na Bíblia. 2 Coríntios 4, verso 18, que o sofrimento que a gente passa é leve e momentâneo, mas vai produzir um peso de glória. Quando a gente está passando por aquele momento difícil, a gente chora, geme, mas depois, quando passa, Deus te recompensa. E quando Deus te recompensar, você vai administrar com sabedoria e com temor, porque, amados, nada é teu, tudo é de Deus. O ar que você respira é de Deus. Não sei quem teve Covid, teve dificuldade de respirar, que dependeu de respirador. É terrível,
Mas eu quero te dar uma boa notícia. O que Deus tem preparado para você lá na glória, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para você lá na glória, gente. Essa carne aqui um dia vai ao pó, mas o teu espírito vai ao encontro do Deus vivo, e nós vamos prestar conta diante de Deus. Por isso, semeie boa semente aqui. Semeia e diga não ao pecado, diga não à tentação, mas resista firme, porque o que a Bíblia fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas não negocie a tua fé. É melhor entrar na fornalha, é melhor entrar na cova dos leões, mas não negar ao teu Deus, não se dobrar diante de falsos deuses, porque a morte não é o fim, mas é o começo. Queridos, nós estamos vivendo a iminente volta de Jesus. Eu creio que nós somos a última geração, a geração do arrebatamento. Por isso, amados, parece que tudo que está acontecendo no mundo é assustador, é assombroso, mas eu quero dizer para vocês: olha os sinais, gente, olha os sinais: pandemia, enchentes, nós estamos vendo calor excessivo, frio excessivo, asteroides, nós estamos vendo a natureza revoltada com o homem, e a natureza não vê a hora da redenção dos filhos de Deus. E nós devemos estar preparados. Se for hoje a volta de Jesus, pergunto para você: você está preparado? Não coloque teu coração nas coisas deste mundo, gente. Teu amigo não vai levar você para o céu. A salvação é individual. Pague o preço, vale a pena. Orai sem cessar, jejuai, louvai a Deus, participe dos cultos presenciais, é muito importante, porque você vai se fortalecer a sua fé. A fé vem no ouvir a palavra de Deus, mas não deixe de congregar, não deixe de buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Irmãos, todos, a eternidade nos aguarda. Que coisa linda, um dia Jesus vai dizer: Malu, entra no gozo do Senhor. Carlos, entra no gozo do Senhor. Que coisa linda, o Senhor vai dizer o seu nome: vinde bendito do meu Pai, possuí um reino que está preparado antes da fundação do mundo. João 14, verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas e muitas e muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor já preparou um lugarzinho para você. Não é uma favela não, é mansões. Queridos, se alegre nessa esperança. Quando Jesus arrebatar você, a sua dívida vai ficar, seus problemas vão ficar, e você nunca mais terá problema. Você nunca mais vai precisar orar, porque lá no céu é louvor, é adoração a Deus. Queridos, se alegre nessa esperança. Diga: problema, eu tenho um Deus que é poderoso para resolver meus problemas, e eu decido entregar nas mãos do Senhor meus problemas e confiar nele, e Ele agirá. Deus quer trabalhar em parceria. Então diga para o Senhor: eu entrego hoje, nesta noite, tudo aquilo que tira a minha paz, que tira a minha alegria.
Senhor, eu não dou conta, eu entrego nas tuas mãos esses problemas que afligem a minha alma. Eu entrego a minha casa, a minha família, entrego meus filhos, entrego minha esposa, meu esposo, entrego tudo. E Deus vai dizer: eu vou agir agora. Então para de remar, confia que Deus está no barquinho, Ele quer dar ordem, vento contrário cesse, mar revolto, aquieta-te. Entrega neste momento agora, porque hoje o Senhor está dizendo: levanta e anda, levanta e anda. E hoje o Senhor está dizendo, irmãos, é profético: eu te dou o ouro e te dou a prata, e levanta e anda, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele está levantando pessoas que estão coxas também financeiramente, estão precisando de um milagre. Ele está liberando um milagre também físico, porque Ele chama Jeová Rafa, o Deus da cura. Há pessoas com problema na justiça. Jeová Tsequeno, o Senhor, a tua justiça é. Você está sendo ameaçado de morte, o Senhor é Jeová Tsabaote, o Senhor Deus da batalha, é o Senhor da guerra, Ele vai pleitear a tua causa. O Senhor vai fazer justiça. O Senhor vai fazer justiça. O Senhor te apruma nesta noite. O Senhor te apruma nesta noite, porque a partir de hoje você vai adorar a Deus. Você não vai mais gemer, você vai louvar a Deus. Você não vai esperar das pessoas, você está recebendo do Senhor nesta noite. Você que está me vendo pela internet, vem do Senhor o teu milagre, o teu livramento. Senhor, eu quero declarar nesta noite, Senhor, a liberação das bênçãos de Deus, Pai. Hoje o Senhor está falando para cada um de nós: levanta-te e anda, levanta-te, levanta-te. Você que estava caído, depressão, pensando em tirar sua própria vida, o Senhor diz: levanta-te, há esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor não desistiu de você, e o Senhor fala para você: olha para mim. O Senhor contempla a tua dor, as tuas necessidades. O Senhor contempla as tuas dificuldades. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Deus agirá. Sharai kenebalabasubedekaya, eikemalai simidesassemerasa mikitenai, kununu kintinehantunobasumedekaya. As mãos do Senhor estão estendidas nesta noite para abençoar, para levantar o caído. E hoje o Senhor estende as suas mãos poderosas para quebrar cadeias espirituais. Hoje o Senhor quebra decretos de morte. Hoje o Senhor quebra sentenças familiares, maldições familiares. Hoje o Senhor diz para você que Ele te apruma para estar de pé na presença do Senhor, porque o Senhor te dá dignidade nesta noite. E o Senhor te leva para entrar na casa do Senhor, na casa do Pai. Entrar com dignidade e sair com dignidade, porque o Senhor levanta o caído. O Senhor tira hoje você do pó, da cinza, do monturo. O Senhor te levanta e te faz andar com os príncipes, com os reis. O Senhor hoje preparou uma mesa farta, um banquete, e o Senhor derrama hoje óleo na tua cabeça, e o Senhor derrama um precioso óleo na tua taça.
fala de honra transbordante, e o Senhor transborda. O Senhor transborda de bênçãos. De calabassuri andalabacaia. O Senhor não esqueceu de você, meu irmão, minha irmã. O Senhor não esqueceu de você. Você está na concha das mãos do Senhor. Você que tem chorado, tem dito: Senhor, cheguei ao meu limite, não sei mais o que fazer, Senhor. Estou em desespero, fui abandonado, fui rejeitado. Mas o Senhor não te rejeitou, não te abandonou. Hoje o Senhor está estendendo suas mãos para levantar você, para estar em pé, porque você vai experimentar um novo tempo, você vai experimentar um novo patamar. O diabo roubou tantos anos na sua vida, levou a cegueira espiritual, roubou a tua família, mas Deus tem restituição, novo tempo. Novo tempo, é profético essa palavra nesta noite. O Senhor tem um novo tempo para você. A glória da segunda casa será maior e melhor do que da primeira. Deus hoje transforma toda maldição em bênção. Deus converte a maldição em bênção. E hoje o Senhor te chama um abençoado. Você é um abençoado. Porque quando a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios, significa abençoado. Abençoado. O Senhor já te abençoou. Você é um abençoado. Hoje o Senhor diz: pegue essa palavra e receba. Você é um abençoado. Teus negócios a partir de hoje é abençoado, vai prosperar, porque você tem o favor de Deus, você tem a bênção de Deus. E você vai entrar no templo para contar os milagres de Deus na sua vida. Você vai entrar no templo para testemunhar os milagres, porque a tua caminhada vai ser de marcar a vida das pessoas. Vai ser uma caminhada de fé, de levantar o caído, de encorajar o oprimido, de libertar aqueles que estão na prisão espiritual, emocional. E você tem a palavra da vitória. Você tem a palavra de Deus, e quando você liberar a palavra de Deus, os demônios vão sair dessas pessoas, e você vai experimentar o milagre de Deus na vida das pessoas, porque o Senhor te chama para andar em parceria. E o Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Então o Senhor diz: não seja tímido. Aqueles homens eram homens tímidos, mas se tornaram ousados, porque eles conheciam o poder do Espírito Santo. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Homem, levanta e anda. Deus te deu a ordem de comando. Libera a palavra de Deus a partir de hoje na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, nos teus negócios. Profetiza a palavra, que aquilo que está caído, que está tolhido, que está amarrado, Deus vai desatar, Deus vai liberar, porque Deus vela para cumprir a palavra que sai da sua boca, não voltará vazia. Você verá a glória de Deus na sua caminhada de fé a partir de hoje. A partir de hoje você não vai ficar chorando, correndo atrás de irmão bênção. Você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Deus Espírito. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. É Ele que te dá poder para você realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Então libere esse poder de Deus.
Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre toda a tua igreja, sobre todos os meus queridos irmãos que estão me acompanhando, Senhor, pela internet, que o Senhor está liberando milagres, prodígios, maravilhas, curas milagrosas. O Senhor está desatando causas impossíveis. O Senhor está liberando a provisão financeira, porque o céu não tem recessão, não tem pobreza, não tem miséria. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Senhor, eu profetizo: quem entrou doente já está curado agora. Eu profetizo agora: quem entrou oprimido por demônios está liberto agora, no nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus: quem entrou com a alma dilacerada, em depressão, com angústia, medo, síndrome do pânico, dores no corpo, pensamentos maus, insônia, problemas emocionais, sentimentais, conjugais, o Senhor quer declarar: receba a libertação nesta noite, receba a cura, receba a restituição. Você que estava coxo, levanta, porque sobre você resplandece a glória de Deus, porque é presente de Deus nesta noite. Receba o presente de Deus, a cura, libertação, restauração, restituição, alegria no teu coração, paz para a tua alma. Receba o milagre. O diabo pode ter força, mas Jesus reina. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa, ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e é o último. Ele veio como cordeiro, mas voltará como leão da tribo de Judá. Ele virá para buscar a sua igreja, mas a igreja vai prevalecer. A igreja vai marchar contra a cidadela de Satanás e vai implantar o reino de Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos habilita. Pai, eu abençoo as famílias. Eu declaro que os maridos vão dar mais atenção para as esposas vão dar mais atenção para os seus maridos, os filhos vão dar atenção para os seus pais, os pais vão dar atenção para os seus filhos, porque começa na nossa casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Deus Pai e as eternas consolações do teu Santo Espírito seja com a tua igreja amada, desde agora para sempre. Amém. Amém, meu querido. Dá um abraço, irmão. Uma boa noite de descanso.